Olá crianças, tudo bem? Eu sou a tia Gabi, aqui da equipe do Kids, e nós sentimos muita falta de vocês, nós sentimos falta de ver cada rostinho aqui. E hoje, enquanto nós não podemos ainda nos reunir presencialmente, nós vamos contar uma história aqui pela comunidade Zoe. Olha só, o nosso tema de hoje é José no Palácio. E o versículo que é a chave da nossa história está no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 17, e diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha só, esse versículo ele é muito importante, porque ele dá base à nossa história. Ele fala sobre José e quando ele está lá no palácio, onde ele poderia retribuir o mal aos irmãos dele, porém ele escolheu fazer o bem. Então vamos lá. Vocês se lembram que José ele foi vendido por seus irmãos? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que será que eles contaram para o pai deles quando eles chegaram em casa? Eles entregaram a túnica de José a Jacó e eles disseram que a encontraram no meio do caminho. E eles passaram bastante sangue e Jacó, sem entender nada, ele deduziu que seu filho havia morrido. Ele pensou que ele tinha sido despedaçado por um animal. E Jacó, ele ficou desolado quando ele soube da notícia. Ele ficou muito, muito triste. Os anos se passaram e então a fome chegou a Canaã. E os irmãos de José, eles precisaram ir até o Egito para buscar alimento. Eles foram até lá, porém Jacó, ele já estava muito triste por ter perdido seu filho José. Então ele não permitiu que eles levassem Benjamim. Assim que eles chegaram no Egito, José os reconheceu logo de cara. José os viu na fila para comprar o mantimento. Então, ele queria saber se os irmãos eles tinham se arrependido, lembrando que os irmãos não reconheceram José. Assim que José os viu na fila, eles o reconheceu logo de cara. E José queria saber se eles haviam se arrependido por tudo que eles tinham feito. Então José elaborou um plano, e o plano era o seguinte: em troca do alimento, eles teriam que deixar um dos irmãos como garantia, porque quando o alimento acabasse, eles teriam que voltar. E José só entregaria o irmão de volta se eles levassem consigo Benjamim. Eles voltaram para Canaã e quando chegou lá, Jacó percebeu que estava faltando um filho. E ele perguntou o que havia acontecido. E os irmãos contaram tudo o que tinha acontecido. E Jacó não gostou da ideia de liberar Benjamim. Então ele ficou segurando, mas os alimentos acabaram. Teve uma hora que tudo que eles levaram não estava dando mais conta e eles iriam ter que voltar. Mas eles falaram: pai, nós só vamos poder voltar se nós levarmos conosco Benjamim. Embora Jacó estivesse resistente e ele não tivesse gostado da ideia, ele teve que liberar. Então Judá se responsabilizou e falou: pai, eu cuido dele, se acontecer qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa comigo, qualquer coisa com os meus filhos. Sendo assim, Jacó concordou com a ideia. José ficou muito emocionado ao ver seus irmãos. Então, o segundo plano dele era o seguinte: ele liberou os alimentos dessa vez, porém ele pediu a um dos seus empregados para que ele escondesse a sua taça dentro do saco de mantimento de Benjamim. Eles liberaram então o irmão que estava preso e Benjamim, e todos voltaram para Canaã. Porém, no meio do caminho, o empregado de José, ele chegou lá e falou assim: vocês estão retribuindo todo o bem que meu patrão fez a vocês com o mal? E eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Então, ele falou assim: eu vou precisar revistar todos os sacos de mantimentos, porque a taça do meu patrão sumiu. E eles, sem entender nada, pensando que eles não tinham feito nada, liberaram, falando assim: pode revistar. Assim que ele revistou todos os irmãos, ele encontrou a taça lá no saco de mantimento de Benjamim. E eles tiveram que retornar ao Egito para dar uma satisfação a José pelo que tinha acontecido, sem saber que esse era o irmão dele. Quando eles chegaram, José já não estava mais se aguentando. Ele tinha chorado escondido, ele tinha tentado manter isso em secreto, porém, ele liberou um grito muito alto e ele falou toda a verdade para os irmãos. Os irmãos ficaram surpresos, eles ficaram sem reação. E quando isso aconteceu, José abraçou, ele beijou todos eles. E com isso, José pediu para que eles fossem buscar Jacó, porque ele estava com muitas saudades. Então os irmãos voltaram e contou tudo o que tinha acontecido.
E toda a família de José, eles foram ao Egito e eles ficaram morando lá. Faraó ficou muito contente com toda a história que tinha acontecido, ele ficou emocionado e ele falou para José dar casas, dar cidades ali para os irmãos e para o pai dele. Então, crianças, o que nós podemos concluir? Assim como nós lemos no começo sobre o versículo que fala que nós não devemos retribuir mal com mal, José ele teve essa oportunidade. Assim como nós, quando nós nos sentimos feridos, ofendidos, nós realmente podemos fazer mal a essas pessoas. Porém, nós podemos e devemos escolher fazer o bem, porque é isso que Jesus quer que nós façamos. Então eu quero que vocês pensem aí em casa como vocês de alguma forma também podem colocar isso em prática. Ou seja, como vocês podem perdoar aqueles que deixaram vocês tristes, como vocês podem ser obedientes, como vocês podem de alguma forma fazer o bem. Combinado? Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Espero ver vocês em breve para que nós possamos curtir cada momento, ler cada história aqui pertinhos um do outro. Olha, crianças, estou com muita saudade de vocês. Um beijo para vocês e até a próxima!